Aleluia, boa noite, queridos. Para mim é um prazer estar aqui, revendo amigos, alunos. Muito bom. Uau, que delícia, hein? Não, mas eu disse que delícia estar aqui. Que ambiente gostoso. Que unção gostosa. Você pode se alegrar. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E há um lugar de descanso em você, Senhor. Há um lugar, Senhor, ao qual nós podemos desfrutar da Tua doce presença. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui. A Tua palavra diz que antes, quando a gente vê o texto de Jó, e a gente pode colocar nesse contexto aqui, antes eu só ouvia falar desse lugar. Antes, lá no Canadá, eu também cultuava via online. E eu ficava tão feliz por ver essa igreja crescendo aqui em Casa Caiada. E essa igreja sendo estabelecida aqui em Olinda. Porque Olinda pertence ao Senhor Jesus. Aleluia! Obrigada, Senhor, porque eu sei que as tendas serão alargadas. Ó Pai, eu sei que não vai demorar, que eles vão alargar esse prédio, porque a igreja do Senhor, ela não pode estar e ela não será limitada. Aleluia! Vai expandir, vai entrar, Olinda dentro, Senhor, essa região toda, o Teu nome será glorificado e verdadeiramente, Senhor, as pessoas irão dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Vamos cantar mais um hino e em seguida eu vou estar falando a palavra de Deus. De descanso em Você Ti. pode ficar de pé. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Levante as suas mãos e adore. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Jesus, és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Você pode dar glória a Deus, aleluia! Ei! Aleluia! Ei! Descansa no Senhor! Oh, esse lugar é do Senhor! Esse lugar é do Senhor. Obrigada! Obrigada, Senhor! Obrigada, queridos! Isso foi agora, hein? Que eles pegaram, tá? Eles não ensaiaram, parabéns. Porque eu gosto quando as pessoas aceitam o desafio e não ficam, não, vocês pegaram e foram maravilhosos. Muito obrigada. Isso aqui é grupo de louvor. Pode sentar, queridos, obrigada. Eu quero agradecer ao pastor da igreja, esse casal maravilhoso, e a todo o corpo pastoral daqui, todos os meus amigos. Quero agradecer aos meus amigos de Paulista. Pastor Silvio, Neide, Vanessa, Cássio, Pastor Elias, os pastores. Bom, nome eu não sou muito gravar, não, mas eu conheço, né? Pastor Mateus, não. Moisés, está vendo? Eu troco, é melhor não falar nome. Quero agradecer a minha amiga Riso também por estar comigo, ela sempre está ao meu lado, me ajudando. Ela é que segura as cordas aqui para mim no Brasil. Obrigada, amiga. É bom ter amigos. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus. Sábado eu estou voltando para o Canadá. Foi um bate-volta. Eu vim dar aula na escola de missões. A Roberta até brigou comigo, porque eu tinha que esticar mais para poder dar aula no Rema. Mas eu disse a ele que no próximo a gente ia dar uma esticada. Mas foi o Senhor que falou disso. Você vai ao Brasil para dar essa aula bem rápido, porque eu precisava estar aqui por algumas coisas que eu precisava ver, precisava me despedir, precisava rever pessoas e renovar as alianças, né, das coisas do qual nós fomos chamados. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer aqui no Brasil, e eu disse, Senhor, que palavra o Senhor quer que eu traga para a igreja do Brasil? E Ele me trouxe sobre a pureza do coração. Não queria muito não, falava não, mas Ele disse que sim, fazer o quê, né? É melhor obedecer, né? E aí eu disse, então tá bom, então vamos lá. Eu quero que você entenda que esse texto, você vai ter que são dois públicos que alcança. O primeiro público pode estar direcionado àqueles que ainda não conheceram Jesus, e o público do qual conhece Jesus. A fé cristã, ela a salvação, todo dia é uma conquista. Então, quando nós fomos perdoados dos nossos pecados, foi o pecado original. Por isso que nós cremos pela palavra que a gente não é pecador. Podemos errar, mas o pecado original, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscitou, e quando você reconheceu esse sacrifício e aceitou a Jesus como Salvador. Mas Jesus, nesse texto de Mateus, capítulo 5, e versículo 1, e a minha tradução, tanto eu estou na NVI ou de atualizada Almeida, exatamente. Então, não há problema, eu sei que vocês colocam o texto, isso é maravilhoso. Então, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, e versículo 1, prometo que eu não vou demorar, mas eu quero trazer aquilo da palavra de Deus, e a gente vai ler aí diante. Nós estamos tratando da bem-aventuranças, ou da bem-aventurados. Fala assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, e ao sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos,
E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você já notou aqui que ele diz que os bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, só os humildes de espírito é que pertence ao reino do céu. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus e quando a gente conhece quem é Jesus, nós nos humilhamos e choramos. É na natureza humana chorar, exceto que existem umas exceções de pessoas que não choram por outros motivos. Mas nós, quando encontramos o Senhor Jesus, há um choro, há um arrependimento. Porque você só pode ser consolado quando você reconhece quem é Jesus. E uma das coisas que eu aprendi, queridos, eu nasci no lar evangélico, mas me converti com os 15 anos de idade. E aos 15 anos, o Senhor Jesus me chamou para ir à Índia. Então, dos 15 até os 33, eu me preparei para ir para essa nação. E tem gente que não quer preparar, né? 2 anos só. Mas tudo bem. Então, de 15 até 33, eu me preparei. E com 33 anos, eu cheguei à nação indiana e eu fiz todos os preparos. Então, a Bíblia diz que nós precisamos entender o Evangelho. E uma coisa que eu coloquei, eu precisava crer no Evangelho, ter a fé para crer na palavra, mas eu precisava entender o Evangelho. Evangelho não é uma coisa louca, não é uma coisa assim, só nas emoções. O Evangelho é a firmeza, é a fé. Luz para o meu caminho é a sua palavra. Se trata de firmeza. Então eu sabia que se eu entendesse e aceitasse a palavra de Deus, podia vir o que vier. Luta, problemas, o diabo atrás tentando impedir ou matar, mas nunca eu ia deixar esse evangelho, porque é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Amém? Então a Bíblia diz exatamente isso. Isso é Jesus falando, não é Celi falando, não é a igreja Verbo da Vida falando. E ele diz mais assim: bem-aventurados os mansos. Engraçado, os mansos, o Senhor Jesus disse que vão herdar a terra. Então são os mansos que herdam a terra, não é o céu, ele disse a terra. Não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até para você ser farto, a gente não diz comeremos o melhor dessa terra. Mas não é só a questão da terra em si, mas é a questão de ser farto de Deus, no sentido, eu sou tão feliz, a melhor coisa é a gente comer uma boa comida. Quem come uma boa comida, fica farto. Neidoca bem que sabe disso. É que quando eu estava lá, Neidoca, comida, Neidoca trazia os, meu Deus, que coisa boa. Ela ainda faz comida aqui, né? Bota ela para fazer comida. Ela faz maravilhosa. Ê, Neidoca. O pastor da Índia veio ao Brasil, meu Deus, ele até hoje só fala na comida da Neidoca. Nem fala mais de mim, mas Neidoca é a primeira coisa que ele pergunta. Porque a gente se sente farto, satisfeito. A gente não fica beliscando quando você come uma boa comida. Então, a palavra de Deus, ela nos sacia. Ela é farta, mas ao mesmo tempo ela é desejada, porque cada dia você quer mais. Então, você vai herdar a terra se você for manso. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Olha, presta atenção nessa parte, porque ela é o centro desse capítulo. Ele diz que limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Só os limpos de coração é que verá a Deus. Não tem como, não vai ter outro jeito. Bem-aventurados bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem é perseguido? Vixe, que é isso? Meu Deus do céu. Cadê os perseguidos?
Sim, querido, você é perseguido e será perseguido. Por quê, Celi? Porque eu tenho uma cara bonita? Não, por causa do nome de Jesus. Aleluia! Se alegre porque você é um perseguido e será um grande perseguido. Aleluia, porque a Bíblia diz, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então você só tem um céu se for perseguido. Interessante, né? Não, mas não é perseguição, irmão, porque o outro olha para a cara feia. Porque você é alto, baixo, preto, branco, louro, seja lá o que for, cabelo lindo daquela. Eu admiro você usar o cabelo. É lindo, mas eu não consigo, porque eu fiz isso na África, no outro dia eu tirei porque eu não dormi. Então, parabéns. Não é por isso. A Bíblia é clara que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, isso quer dizer que as pessoas mentindo contra você, disserem todo mal contra vós. Aí a Bíblia diz assim, fique triste, corra, desista. Não, ele diz assim, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, meu amigo, antes de você nascer, séculos e séculos para trás, profetas e homens e mulheres de Deus foram perseguidos por causa desse evangelho. Você está nesse século, você é perseguido, se alegre porque você é perseguido. Aleluia! Aleluia. O tema da pureza do coração, querido, é algo necessário para ver a Deus. É algo que é vasto e infinito. Isso atrai praticamente todo o tema da Bíblia. Não há forma de descobrir tudo que está aqui. Porém, nós temos pedido ajuda ao Senhor para nos ajudar e pelo menos focar nesse significado que a gente acabou de ler. Bem-aventurado vem da palavra grego, que quer dizer Makarios, que significa felicidade. Por isso que você é bem-aventurado, porque você é feliz, meu irmão. Aff, meu Deus do céu, que isso? Que isso, meu irmão? Você não é feliz porque o dólar está alto ou baixo. Você não é feliz por causa de alguém. Você não é feliz porque você tem um carro bom. Você não é feliz porque você usa uma roupa cara. Você é feliz porque você serve a Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele te tirou da lama. Ele tirou do império das trevas. Você era condenado. Você não era nada. O diabo pisava em você. Mas um dia alguém falou essa verdade a você. E você está aqui como um bem-aventurado. Sou feliz. Olá. Olá. Oh, coisa boa. Você é feliz? Você está feliz? Aleluia. Alegria que não está condicionada às contrariedades da vida. É por isso que as pessoas perguntam, mas você é crente, mas você é o tempo todo feliz assim, rindo assim, você não tem problema? Ô, mulher, se você soubesse o que eu passo, o que eu estou passando, mas sabe, eu não sou movida pelo que vejo, eu não sou movida pelo que sinto, eu não sou movida pelo que está no jornal, eu sou movida pela felicidade que habita dentro de mim. Aleluia! Aleluia! Essa alegria, esse gozo não sofre variação. Quando Jesus fala sobre o espírito pobre, é reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. E nós fizemos isso. Eu reconheci quem eu era. Nasci no lar evangélico, mas eu era pobre, miserável e nu. E eu disse assim, eu preciso nascer de novo. E no dia que eu fiz isso, meu amigo, parecia que eu tinha
uma rodinha no meu pé, mas eu pulava, eu corria, eu queria sair do Agnes, foi onde eu me converti, até em Jardim São Paulo, gritando que Jesus é bom, que Jesus é bom, que Jesus é bom. Aleluia! Porque Romanos 23, capítulo 3, 23 e 26 diz, porque todos pecaram e destituídos estávamos e estão da glória de Deus. Se hoje somos algo, é por causa dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Oh, aleluia! E sabe o que ele faz conosco? Nos levanta e nos coloca numa posição de honra. Nos deu a terra como herança. E no porvir, a vida eterna com ele lá no céu. Oh, maravilha, queridos! Os pobres em espírito recebem o reino de Deus, que o governo implantador por Jesus. Agora, eu aconselho a você a ler a Bíblia, fazendo perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual é o contexto dessa palavra? Qual o contexto no qual Jesus a falou? Em primeiro lugar, o seu contexto histórico ao que Jesus estava se referindo, ou a que questão ele estava lidando quando ele disse isso. Agora vamos olhar primeiramente para a questão histórica. Lembre-se primeiro que no tempo em que Jesus Cristo veio ao mundo, e no momento em que ele iniciou seu ministério na Galiléia, em Jerusalém, Israel estava em uma condição desesperadora. E não vai ser diferente da sua volta, só que agora é diferente. Ele vem buscar aqueles que crêem nele. Israel estava em uma condição desesperadora, economicamente, politicamente e, acima de tudo, espiritualmente. Agora, o povo de Israel esperava uma solução política. E hoje não é diferente. Meu Deus do céu, como é que pode? Continua a mesma gente, é gente, eu sempre digo, gente é gente, teve gente. É assim mesmo. Né? Escute, é exatamente isso. Acabando com a opressão que o povo estava vivendo. Mas eu quero focar na questão espiritual, porque não deixa de sair nessa questão, mas eu quero trazer mais essa questão espiritual. Esse texto está falando a respeito das coisas espirituais, especialmente no versículo 8. Essa bem-aventurança tem o seu coração na realidade espiritual. Agora, deixe-me falar a respeito da condição espiritual de Israel. No momento em que Cristo iniciou o seu ministério, eles estavam em grande parte sobrecarregados. O povo de Israel estava na grande parte sobrecarregados por um caráter opressivo e autoritário dos fariseus. A Bíblia diz isso. E quem são os fariseus? Os fariseus eram o doutor da lei, conhecedor da lei de Moisés. Eles conheciam a lei muito bem. A Bíblia diz que ele conhecia muito bem. Era do tempo de Jesus. Na verdade, o sistema legal, era um sistema legal. E deixa eu lhe dizer, querido, Deus não é contra sistemas legais. Ele é contra os sistemas ilegais. Mas o povo, o fariseu, estava num sistema legal, porém a sua prática e a sua intenção era errada. O maior perigo da igreja, que somos nós, é estar no sistema legal e fazer as coisas erradas. E isso é sério. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele via o povo, Jesus falava com o povo de uma maneira, porque o povo, por isso que eu disse, tem dois grupos. O povo não entendia, mas os fariseus não. Eles conheciam a lei. E Jesus vem falando exatamente disso. Eles conheciam a lei de Moisés, mas eles levavam uma vida religiosa. O evangelho não é religioso. Você não é um religioso. Você não está aqui toda quinta ou todo domingo por causa que tem que bater ponto. Não, você está reunido como igreja para adorar a Deus e fazer o seu reino ser conhecido. Foi isso que Jesus falou. E é isso que nós precisamos entender. Porque a Bíblia mostra no Novo Testamento
que um homem rico chegou a Jesus e disse: o que é que eu faço para ganhar ou ter o reino de Deus? Esse era o problema do povo e esse é o problema de hoje. As pessoas não sabem, acham que fazendo sacrifício, acham que se fizer alguma coisa por mérito, recebe a salvação. Não é por mérito. Aleluia! Glória a Deus! E aí esse jovem chega: mestre, o que é que eu faço? Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 28. E ele diz: mestre, o que é que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus responde para ele: ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, alma, mente, força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você tem feito isso, você cumpriu toda a lei. Mas não foi fácil para este homem. Isso produziu uma tremenda culpa e frustração e ansiedade na vida deste homem. E aí, quando a gente olha bem isso, e a Bíblia, ela fala especificamente no Novo Testamento em crer, que isso foi uma das coisas que contribuiu tão drasticamente para João Batista chegar na frente de Jesus. João veio na frente e a Bíblia diz que quando João Batista falava para o povo se arrepender, o povo correu atrás de João Batista. E os fariseus também estavam lá. Deixa eu lhe dizer, o evangelho não é opressor. O evangelho não é carga. O evangelho não oprime. O evangelho não traz você numa escravidão. O evangelho é libertador. Os fariseus, ele sabia a lei, mas ele não compreendia a lei. E aí eles colocavam mais carga no povo. Eles não faziam e colocavam carga. Mas Jesus veio para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. A Bíblia diz que vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eles estavam clamando por um Salvador, o povo, clamando por um Redentor, clamando para alguém vir e não impor mais regras. Por isso que quando Jesus veio, ele sabia que Jesus não era mais um rabino, ele sabia que Jesus não era um fariseu, ele sabia que Jesus era o libertador de Israel. Aleluia! Ele sabia que Deus estava vindo. Evangelho não é opressor, queridos. Evangelho não pode oprimir. Foi isso que Deus falou fortemente para que eu falasse para vocês, como Celi, como você. Nós não podemos oprimir ninguém. Nós temos que falar do evangelho que liberta. O evangelho que transforma. Eles também conheciam a palavra de Ezequiel, de que um dia Deus viria e aspergeria água sobre eles. Está em Ezequiel 36, 24 e 26. Água sobre eles, tornando-os puros e removendo o coração de pedra e colocando um coração de carne. Agora vamos mais adiante. Em João capítulo 3, e versículo 1. Ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Escute só, existia Nicodemos. Quem era Nicodemos? Meu Deus, era o top. Um dos principais dos judeus. Aqui nós temos um fariseu. Nicodemos era um sujeito muito honesto. Agora esse homem era um mestre, um governante de Israel, um dos grandes homens em termos de recitar princípios divinos. Ele era um homem importante, mas ele era um homem frustrado. O seu coração estava cheio de ansiedade. Ele foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Agora, que grande percepção a respeito do que estava em sua mente.
ele encontrou alguém de Deus. Ele veio à noite a Jesus e disse: você vem de Deus, eu sei que você vem de Deus por causa das coisas que você faz. No seu coração havia uma questão. Ele não perguntou a Jesus as coisas. Ele só disse que Jesus vinha de Deus. E qual era essa questão? O que eu preciso fazer para ser justo? O que eu preciso fazer para entrar no reino? O que eu preciso fazer para ser filho de Deus? O que eu preciso fazer para que Deus venha e me redime? Essa era a questão do povo e essa era a questão dos fariseus. Nicodemos nunca fez essa pergunta a Jesus. Pode ler o texto. Não está a pergunta. Mas imediatamente Jesus respondeu a Nicodemos. Irmão, você precisa ler a Bíblia com atenção. Existe muita coisa no seu coração que você às vezes nem consegue perguntar a Deus. Mas antes que você abra a sua boca, Deus já dá a resposta para você. Isso quer dizer o quê? Uma intimidade com Deus, porque Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele fez você. Ele sabe o quanto cabelo tem na sua cabeça. Você não está só. Você não está desamparado. Nada seu vai perder. Os seus filhos pertencem a Deus. Ele dará a resposta a você. Lindo esse texto. Jesus respondeu a pergunta no seu coração, irmãos. Quantas coisas a gente dorme com o travesseiro e às vezes a gente nem consegue falar a Deus as coisas, nem fazer pergunta a Ele. E quando você acorda pela manhã, a resposta está para você. Oh, irmão, aleluia, eu não sei se você está entendendo. Você não está só neste mundo. Você não pertence a este mundo, mas você está neste mundo e Jesus está com você, respondendo a você. Você tem que crer na palavra. Não é ritual, não é quantos anos de crente. Não é você é pastor, você é ministro de louvor, você é missionária. Não interessa para Deus, interessa que você é filho dele. Jesus responde a Nicodemos. Ô Nicodemos, ei doutor da lei, ei meu filho, eu não vou falar você como doutor da lei, eu vou dizer em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual era a pergunta, Nicodemos? Como posso ver o reino de Deus? Essa era a pergunta de Nicodemos. E como é que eu posso ver o reino de Deus, Celi? Um coração limpo. Você nasce de novo, mas você tem que ter um coração puro, limpo. Aleluia! Não dá para ser crente e ter um coração mau. Não dá para ser crente e ter um coração duro. Porque quando a gente nasce de novo, Ele tira o seu coração de pedra e dá um coração de carne. Aleluia! Não adianta eu ser missionária e não ter um coração limpo. Posso pregar para a Índia, viver a minha vida na Índia, ou viver na África, ou viver no Brasil pregando. Mas se você não tiver um coração limpo, se você não tiver um coração de carne, você não verá Deus. É simples. Aleluia. E isso é o amor de Deus, porque quando Nicodemos, aquele doutor da lei, chegou a Jesus, Jesus sabia que não importava o quanto Nicodemos recitasse a lei de Moisés. Ele sabia que quanto ele fizesse, não ia ver o reino de Deus. Por isso que ele chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, precisa nascer de novo. Para você ver o meu reino, precisa ter um coração limpo. Deixa eu contar esse testemunho. Acho que alguém aqui já ouviu, mas eu preciso contar. De um pastor
que eu fui pregar lá em Brasília, numa igreja. Me chamaram, não era igreja do Verbo, eu estava dando uma aula e me chamaram para ministrar numa quinta como essa. Eu disse, meu Deus, qual é a mensagem? Passei uma noite e um dia, até 1h da tarde, sem ter a mensagem. E quando depois, 2h da tarde, Deus disse, para nascer de novo. Não foi esse texto, mas outro. Eu disse, mas como eu posso falar de um texto? Nascer de novo para a igreja, dia de quinta. Geralmente eles são os crentes. Né? Dia de quinta, dia de domingo não. A gente acha que tem mais pessoas que não são. Deus disse, é essa. E eu preguei. Foi muito rápido. Fiz bem pequena a mensagem. Terminei o culto, a gente foi comer, eu e o pastor, a família, conversamos, foi muito gostoso. Fui embora da aula em São Bradinho. Uma semana depois, a menina que me convidou ligou para mim e disse, missionária, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque a gente só pensa, eu falei alguma coisa. Ela fez, não, o pastor entregou a igreja. Eu fiz, misericórdia, vala-me Deus, o que foi que eu fiz? Eu disse a ela. Ela fez, não se preocupe. Ele chegou para o ministério e disse assim, eu estou entregando porque eu ainda não tinha nascido de novo. Eu disse, sério? Sim. E ele disse que precisava organizar as coisas, a casa dele, e ele precisava ter esse encontro com Deus. Ele voltou, já está no ministério de novo. Graças a Deus que nasceu de novo. Sabe, ao mesmo tempo eu fiquei triste, mas depois eu fiquei feliz. Porque eu vi o amor de Deus na vida dessa igreja e desse pastor. Porque para Deus não interessa ter o título. Para Deus o que interessa é ser filho. Ele não quer quando trocar a trombeta você fique. Por isso que isso é sério. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E só vai subir os limpos de coração. Por isso que você não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas você pode salvar todos aqueles que estão à sua esquerda e à sua direita. Você pode pegar junto com essa congregação aqui e dizer, pastor, chega de ficar olhando para alguém, chega para pensar que eu estou fazendo, eu quero ajudar, porque eu tenho um coração limpo e todos aqueles que passar por mim vão conhecer a palavra de Deus. O que é preciso fazer? Aleluia! Não é ritual que ele quer. Você não é mecânico. Você não é robô. Você é um adorador. Você é filho que tem um coração limpo, amoroso. Aleluia! Porque eles queriam algo real. Eles sabiam os rituais, mas eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Deus. Porque se eles conhecessem, eles lembravam de Davi. Ele lembrava de Ezequiel. E eles não compreenderam nem a lei de Moisés e nem o que Jesus veio fazer. Como posso ser salva? Como você entra no reino? Como você herda a vida eterna? Como você se torna justo? Como você entra em uma situação onde um Deus santo, sem pecado, o aceita? Só os limpos de coração. Aleluia. 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 Só os limpos de coração. Estou quase terminando. São aqueles que têm os seus corações purificados, que verão a Deus. E somente eles são os que verão a Deus. Essa é a resposta para a pergunta que está sendo feita pela população que Jesus confronta. E isso é tão sério, porque eu amo ler a palavra e me transportar para o contexto. Não leia a palavra como se estivesse lendo jornal, não. Vá no contexto, pare para pensar. Jesus estava com a multidão, e com a multidão Jesus era muito
paciente. Mas com os fariseus, a Bíblia diz que Lucas 11, 37 e versículo até o 54, Jesus foi duro. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma responsabilidade de passar o amor de Deus puro. Por isso que a gente não aceita dizer que para você vir para o Senhor tem que ser com a dor, tem que ser com a morte, tem que ser com o leito, tem que ser isso. E eu digo, se Deus for assim, o diabo é melhor. É sério. Se Deus for assim, o diabo é melhor. Para que Deus? Se a gente compara Deus com o diabo, Deus está fora disso, ele não existe. O diabo é que existe e prevalece. Então vamos ficar com o diabo? Estão me entendendo? Vamos ficar com o diabo ou não vamos ficar? Se a gente no contexto e olhar o que as pessoas falam de Deus, vamos ficar com o diabo. Por isso que as pessoas não querem Deus. Porque as pessoas sabem tanto que Deus não é assim. E quando a gente prega esse Deus que mata, que destrói, que não ama, ele prefere ficar com o diabo. Porque o diabo sabe enganar muito bem. Mas deixa eu te falar, você que está aí me ouvindo pela internet, Deus não é assim. Porque se eu pensar que Deus precisa de algo para poder eu conhecê-lo, não é Deus, foi Ele que veio até você. Eu não estou dizendo para dar liberdade e viver no pecado, não é isso não. Eu estou dizendo que nós servimos um Deus de amor e por isso que ele pegou sério nos fariseus. Ele diz aqui, eu quero ler e já estou encerrando. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Tendo terminado de falar, está lá em Lucas 11, 37 ao 54. Convidou para comer com eles, escute só isso. Eles convidaram Jesus para comer com eles. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas os fariseus, notando que Jesus não lavara cerimonialmente antes das refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade insensato. Quem faz o exterior não faz também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhe ficará limpo. Aí ele pega mais ainda. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte das hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Escute só essa parte. Quem pega que diz que não é para dar dízimo, nem oferta, e nem nada. Deus não está dizendo que não é para dar isso. Ele está dizendo que a prática é certa. Mas a intenção é errada. Então, para de achar que não tem base bíblica nas coisas do qual a gente faz. Porque os rituais que a gente faz aqui, canta, tem oferta, isso é legal e é permitido por Deus. Mas a sua intenção não é para vir para isso só. A primeira é para adorar a Deus numa quinta-feira, depois de um dia de trabalho. Você não pode vir aqui, querido, perder tempo. Porque senão fica dormindo em casa. Mas você decidiu. E Deus deu esse privilégio de nascer no Brasil. Então pare de falar mal do Brasil. Porque se você for para o Canadá ou para outro lugar e você diz, meu Deus, como o Brasil é bom mesmo. Dá liberdade de você adorar, levantar as mãos. Você tem um grupo de louvor maravilhoso. Eu não tenho isso. Na igreja que eu vou, só tem 10 pessoas e tudo muito cansado. As pessoas bem cansadas. Só tem uma pessoa no violão e você olha assim, Jesus. E é nesse ambiente que dá menos 35, do qual você se levanta e tem que tirar a neve da porta.
E você, eu vou porque eu preciso ter comunhão com meus irmãos e adorar você coletivamente, Senhor, e dar meu dízimo e minha oferta. E quando eu chego, eu não tenho essa maravilhosa, esse grupo que toca, que ajuda você a pular. Eu tenho que pular só, eu tenho que adorar só. Sabe por quê? Porque a maior adoração habita dentro de você. Então não é o que vê ou o que sente. Aleluia! E você tem uma igreja dessa cheia em plena quinta-feira. Você trabalhou, meu irmão, duro. Enfrentou esse trânsito de Recife, de Olinda. Você corre para casa com seus filhos, dá uma comida rápida. Para quê? Para não ter um coração limpo e não poder levantar as suas mãos e adorar a Deus. Tudo vai passar. Mas menos as palavras de Deus permanecerá para sempre. Está sendo desprezado, esquecido, deixa para lá. Porque o maior sabe quem é você, vê você. Eu grito mesmo, eu tentei ser bem mansinha, mas não adianta. Meu Deus. Mas tu grita, vai fazer o quê? Eu começo bem devagarzinho, mas depois vai dando um fogo. Pronto, eu sou assim. Aleluia. Aleluia. Oh, se você soubesse o que eu passo, o que eu sofro, as minhas perdas. Como eu falei domingo, eis uma pessoa que tinha tudo para deixar Deus. Escute, aos 15 Deus me chamou. Abri mão de casamento. Minha avó morreu, eu estava dando aula lá em Mato Grosso, não pude velar o corpo da minha avó. Estava em Bangladesh, quando o avião pousa, ligo o telefone, está uma mensagem dizendo, o seu tio faleceu. Eu tenho que engolir o choro, porque o pastor está chegando à sua frente, recebendo com a maior alegria que estava chegando missionários para dar alívio ao trabalho que estava lá. Imaginem. Muitas vezes sem sustento. E você sozinha num lugar que não é o seu povo, não é a sua língua, não tem a sua comida. E o diabo falando, tá aí o que você fez da sua vida. Você não tem nada. Tira a tua vida. Acaba. Desiste. Ele nem sabe que você existe. E você levanta por dentro. Não há um telefonema às vezes, não há ninguém. E mesmo quando liga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não é o que você precisa. Ainda que a gente cantou esse hino e tudo bem, está certo. Mas deixa eu lhe dizer para você saber quem é Jesus. Jesus é tudo o que você tem. Eu preciso deles. Eu preciso do casal Pastores. Eu preciso de Riso, que me ajude aqui no Brasil. Eu preciso de Vanessa de Castro. Eu preciso do pastor Elisa. Eu preciso dos meus alunos. Eu preciso de vocês. Mas vocês não são tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é Jesus de Nazaré. O Espírito Santo é tudo que você tem. A fé é tudo que você tem. Pode te deixar, pode te abandonar, pode fechar a porta de trabalho, pode fechar a porta de visto, pode não querer assinar para você, pode, mas eu tenho o maior. E quando Deus diz que sim, não há homem que feche. Aleluia! Oh, glória! Isso ele está dizendo. Olha, continua dando isso tudo, dízimo, que você ganha, abençoa mesmo. Mas com amor, com coração limpo. Sabe por quê? Porque isso tudo fica e sobe é você.
Pode vir um grupo de louvor, por favor? A gente encerra assim ou posso cantar a música? Não. Eu não estou vendo nada não, viu, meu filho? Estou no tempo, está ali, estou vendo. Eu fui fazer isso na igreja de Orlando, eu não vi tempo, passou, mas foi gostoso. E o pastor disse, ai meu Deus, passou, tá bom. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, olha só, ainda teve gente ousada, mestre, quando dizes essas coisas, insultam também a nós. Para que disse isso? Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. A de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho do que aprovam, o que os seus antepassados fizeram, eles mataram os profetas e vocês. Eles edificam os túmulos, porque isso Deus disse em sua sabedoria. Eu lhe mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e os outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhe digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Irmão, isso aqui é duro. Você não pode impedir, a gente não pode impedir de ninguém. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a pôr fermento a ele e a entregá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algum desses. Traição, né? E eu encerro. Podemos ficar de pé, por favor? Preste atenção. Você sabia que ver a glória de Deus era a melhor coisa que uma pessoa no Antigo Testamento poderia sonhar? Moisés disse, mostra-me a tua glória, que vontade de ver Deus. Filipe disse naquele dia para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amados, quando vocês são puros em seus corações por Jesus Cristo, vocês verão a Deus. Ele está vivo em vocês e vocês continuam a vê-lo. Quanto mais puro for o seu coração, mais de Deus você verá. Que grande realidade é essa quando Jó disse no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele o viu na dificuldade. O salmista o viu na criação. Outros o vê nas circunstâncias. Outros os vê nos corações de outras pessoas. Mas ele está vivo em seu interior. Martin Luther King falou: o ódio é um fardo muito grande para suportar. O ódio é um fardo muito grande. Por isso que Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo dele era leve. Eu me lembro que eu assisti um filme de Billy Graham quando estava em Amsterdã numa conferência. E um indiano foi para essa conferência. Isso é verídico, existe esse filme. Se fosse você assistir de uma cruzada de Billy Graham na Amsterdã. E esse indiano chegou lá, tudo que ele tinha, ele deu para essa viagem. E ele viu quando estava caminhando para a conferência, um americano se drogando. E ele perdeu toda a conferência só para ganhar esse americano para Jesus.
E no último momento do filme, quando ele conseguiu, ainda ele não tinha aceitado, confessado, ele olhou assim, sentou perto da beira do rio, ele disse assim: mas você fala desse Deus com tanta verdade. Olha para mim, você não me conhecia, você perdeu praticamente a conferência. E como é que eu consigo conhecê-lo? Ele disse: você só conhece Jesus se experimentá-lo. Eu posso falar, mas se você não experimentar Jesus, você não vai conhecer. Ele é uma delícia. Ele tem um sabor maravilhoso. Eita, como ele é real. Eu sei que a vida, a caminhada, às vezes tenta tirar a beleza, mas não deixa que o diabo roube a sua alegria. A beleza do Evangelho, a beleza de quem é Jesus. E nessa noite eu pergunto: tem alguém que ainda não tem Jesus como seu Salvador? Aquele que ainda não aceitou a Jesus verdadeiramente. Hoje é noite de salvação para você. Você aceitando? Venha, meu filho, venha. Ah, meu Deus do céu, vem embora. Aleluia! Glória! Deixa eu ir até você. Assim como Jesus veio até mim, eu vou até você, que ele já veio. Aleluia! Você é sarado, curado, transformado pelo poder do nome de Jesus. Você entendeu? Só os limpos. Jesus perdoa todos os pecados. Não interessa o que você fez, o que você está fazendo. O que interessa é que agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deus nem lembra mais do que você fez. E nem você pode lembrar do que você fez. Amém? Purificado. Redimido. Eita, mais um aqui. Eita, outra. Menina, vem aqui, igreja, abraçar aqui. Cadê jovem? Cadê as pessoas para abraçarem ele? Apa, aí eu gostei. Ela disse que já é da igreja. Olha para a igreja. Ela disse que já aceitou Jesus, mas ela precisava fazer essa confissão em público. Isso aí. Aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, ele será confessado lá no céu. Foi isso que você fez. Amém, Senhor. Obrigada pela minha irmã que entendeu o Evangelho. Ela é curada, ela é sarada. Nenhuma maldição há na vida dela. Ela é preciosa, Senhor. E ela, quando ela entrar nos lugares, falar de quem é Jesus, ela vai dizer: eu sei quem é Jesus, porque eu sei quem eu era antes e quem eu sou agora. Em nome de Jesus, amém. E agora é para seguir a ele? Ah, ela já confessou. Amém? E tem aqueles que estão afastados. Não, acho que todos já, né? Todo mundo aqui é crente? Amém? Vamos cantar uma música e já estou passando a palavra para o Senhor. Bem animado. Daqueles que a gente, qual que está no seu coração? Aqueles que vocês ensaiaram, lógico. Eu quero que é meu. Nem sei, é esse? Não. É animado. Eu quero que é meu. É o que eu quero que é meu. Vamos embora. Você já tem a vida eterna. Então vamos celebrar a felicidade do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá.